Pastor Jefferson Zitti é ministro do Evangelho e tem se dedicado à palavra com muita graça e autoridade. Vem impactando vidas, atualmente como pastor na AD Vila Alzira, Jardim Flórida, em Mauá. Recebam com muita alegria, Pastor Jefferson Zitti. Em nome de Jesus, usa teu filho para falar conosco nessa noite. Precisamos sair daqui, Senhor, impactados pelo poder da sua palavra. Sabemos que o Senhor já colocou a palavra no coração do seu filho. Ajuda-nos a assimilar aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar em casa. Eu divido com cada um de vocês toda essa alegria que eu estou sentindo. Porque cada um aqui faz parte da minha história. Cada um tem um lugar muito especial no meu coração. E nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Eu divido vocês nesse momento. Todos vocês me ajudaram para que eu chegasse aqui. Mas alguém que tem uma participação muito especial, que é a minha esposa. Sem você eu não conseguiria. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar da lição 3, que fala sobre a visão da santidade de Deus e o chamado do discípulo. Nós estamos estudando sobre a santidade de Deus e a relação do discípulo com esta santidade. E Deus já tem falado grandes coisas aos nossos corações. Ontem eu saí daqui impactado e com medo, porque quando terminou ontem, então hoje seria eu. Então, na mesma forma que o meu coração se alegrava por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, junto veio o temor e a ansiedade que estava se aproximando. Mas eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito neste lugar. O texto referência, Isaías 6, de 1 ao 8, tem que falar sobre a experiência que Isaías tem com o Senhor. E hoje sobre a visão da santidade de Deus e o chamado do discípulo. Nós vamos meditar apenas sobre o versículo 8, em que o Senhor diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Antes de nós respondermos ao chamado de Deus, nós precisamos entender para que estamos sendo chamados e para que estamos sendo enviados. Deus, Ele nos escolheu e espera que nós venhamos entender e assumir a responsabilidade desta escolha. Porque Deus nos escolhe para que sejamos seus filhos. Assim como diz Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, eu vou usar aqui do livrinho, na página 44. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou a ser para Ele filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim o quis a sua benevolência, para o louvor da sua glória e da graça, com que nos cumulou em seu bem amado. O Senhor nos faz entender que Ele fez uma escolha.
o Senhor escolheu que cada um de nós fôssemos seus filhos. E através desta escolha, nós somos levados a um chamado à santidade. Somos chamados a ser santos, assim como o Senhor nosso Deus é santo. Porque essa é a nossa primeira vocação. A nossa primeira vocação não é ser pastor, a nossa primeira vocação não é ser missionário, a nossa primeira vocação não é ser ministro do louvor, a nossa primeira vocação não é ser obreiro na casa do Senhor, a nossa primeira vocação é ser filho. Essa é a nossa primeira vocação. Deus nos escolheu e nos chamou e espera que nós venhamos entender e assumir esta responsabilidade de sermos filhos de Deus. O Pai, Ele nos escolheu e nos predestinou a sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Deus queria ter muitos filhos, por isso nos predestinou quando ainda nós nem existíamos. Antes de tudo, antes do Senhor criar tudo, todas as coisas, o Senhor colocou um desejo no seu coração de que Ele tivesse muitos filhos. Então antes dele pensar em criar as coisas, Ele pensou em você. E quando Ele pensou em você, Ele não apenas pensou em te criar apenas como homem ou apenas como mulher, mas pensou em te gerar como filho. Filho de Deus. E esta é uma verdade revelada pela Escritura. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Antes de Deus escolher criar todas as coisas, Ele escolheu ter filhos. E foi pensando em cada um de nós que estamos aqui, que o Senhor fez essa escolha. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu que nós fôssemos seus filhos. Esta é uma verdade que ninguém pode roubar de nós. Esta é uma escolha feita por Deus, não é uma imposição do homem, dizendo se você pode ser ou se você não pode ser. Deus escolheu que nós somos seus filhos e ninguém pode nos tirar esse direito de sermos filhos de Deus. A pergunta é: que tipos de filhos Deus espera que nós sejamos? Quando Deus nos criou, quando Deus resolveu gerar o homem, quando Deus resolveu criar o homem, e resolveu que esta criação fosse tida como seu filho, a pergunta que Deus me fez: que tipo de filho você quer gerar? Porque nós que somos pais, eu não imagino que tem um pai, quando o filho está sendo gerado, quando a criança está sendo formada, que fique pensando: tomara que seja rebelde, tomara que seja desobediente, tomara que seja arteiro, bagunceiro. Será que nós pensamos isso? Ou nós pensamos que os nossos filhos sejam uma bênção, que os nossos filhos nos respeitem, que os nossos filhos nos obedeçam? E por que nós podemos pensar que quando Deus nos gerou, Ele pensou que fosse de forma diferente? Não queria que nós fôssemos filhos obedientes, que nós fôssemos filhos santos, que nós não fôssemos filhos rebeldes, mas que fôssemos filhos obedientes ao Pai. Porque é isso que o texto nos ensina. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Esse foi o desejo de Deus, esta foi a escolha que o Senhor fez, de gerar filhos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. É muito fácil nós nos prender aos nossos direitos como filhos. É muito fácil nos prender à nossa herança como filhos. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele não quer gerar filhos mimados, Ele quer gerar filhos maduros. Porque os filhos mimados só se preocupam com os seus direitos, só se preocupam com aquilo que eles vão receber, só se preocupam com a herança que eles vão ter. Mas eles esquecem dos deveres que devem ter como os filhos. É assim que o Senhor nos vê como filhos. Não apenas filhos que têm direitos, mas filhos que têm deveres.
É muito mais fácil nós colocarmos os nossos direitos como filhos de Deus. Difícil é nós aceitarmos os nossos deveres como filhos de Deus. Há uma frase que existe aí no mundo, dizendo: o que é o meu direito, eu exijo e não peço. Mas esquece-se de uma verdade, que eu só posso exigir o meu direito quando eu cumpro com o meu dever. Eu só posso exigir o meu direito a partir do momento que eu cumpro com o meu dever. E deixa eu te dizer uma coisa: se você cumprir com o seu dever como filho, você não vai precisar exigir o seu direito, porque dever cumprido é direito adquirido. Você não vai se preocupar em chegar: eu quero exigir o meu direito como filho. Não, eu já cumpri com o meu dever. Então receba o seu direito como filho de Deus. Mas e a nossa herança? Não temos herança? Temos sim. Efésios 1, 13 e 14. Nele ainda ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que nos salva. Nele ainda crestes e fostes marcados com o sinete do Espírito prometido, o Espírito Santo, adiantamento da nossa herança até a libertação final, em que dela tomaremos posse para o louvor da sua glória. Nós temos uma herança sim. Somos herdeiros sim, esse é o nosso direito, sermos herdeiros do Senhor. Mas eu só posso exigir esse direito de ser herdeiro se eu cumprir com o meu dever de ser filho. Acontece que às vezes nós olhamos apenas para a herança e esquecemos de olhar para Jesus, que é o nosso exemplo, é o nosso modelo de ser filho. Jesus é o nosso modelo de filho, Jesus é o nosso exemplo de filho. Por isso que Deus nos escolheu e espera que nós entendamos a responsabilidade dessa escolha, a responsabilidade de sermos vistos como filhos de Deus. Não adianta apenas eu dizer que eu sou filho, isso precisa ser evidente, precisa ser aparente. As pessoas que olhem para nós têm que reconhecer que verdadeiramente somos filhos legítimos do Senhor. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas que olham para nós, elas precisam reconhecer que somos filhos legítimos? Porque o Senhor, Ele está nos enviando como filho, e aquele que é enviado como filho, leva o nome do Pai. Aquele menino, pastor Denis, ele nos trouxe uma revelação profunda da parte de Deus, dizendo para o pastor agora: o pastor é Denis, agora o pastor é Campassi. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos assumir dessa escolha de Deus. A responsabilidade de levar o nome do Pai. As pessoas precisam ver em nós que verdadeiramente somos filhos legítimos do Senhor. É muito fácil eu dizer que sou filho de Deus, mas as pessoas precisam ver isso. Então, quando eu sou enviado como filho, a importância do nome vai junto. Porque você não diz apenas que você é filho, você diz que é filho de alguém. E deixa eu te dizer uma coisa: o Pai dá credibilidade ao filho. Mas não é apenas o pai que dá credibilidade ao filho. O filho também, ele dá credibilidade ao pai. Mas como assim? Eu vou tentar explicar. Vamos pegar o exemplo do nosso pastor, o pastor Denis. Mas não vamos pegar a questão eclesiástica do ministério pastoral. Vamos pegar apenas a pessoa, apenas o Denis comum. Imagine que você vá apresentar o Denis para alguém que não o conhece, obviamente, mas que conhece o Pai. Então você chega até esta pessoa e diz a ela: olha, este é o Denis. Tá bom, ok, este é o Denis. Mas se você disser: este é o Denis, filho do pastor Antônio Campassi, a pessoa já vai olhar de forma diferente,
já vai criar uma expectativa ao olhar desta pessoa. Sabe por quê? Porque quem conhece o Pai espera ver os atributos do Pai no Filho. Quem conhece o Pai espera ver as qualidades do Pai no Filho. Então quando você leva o nome, as pessoas esperam ver as qualidades, os atributos desse nome em você. Isso pode ser bom como pode ser ruim. Imagine você sendo apresentado por alguém, eu não vou citar nome para não constranger ninguém, mas que essa pessoa dissesse para você: esse fulano é filho do maníaco do parque, do Jack Stripador. Eu não quero nem saber se o filho é igual ao pai, eu vou dar um passo atrás. Porque espera-se que o filho seja igual ao pai, porque o pai, ele dá credibilidade ao filho. Então se você conhece o Pai, se você conhece as qualidades do Pai, se você conhece os atributos do Pai, quando é apresentado como filho deste Pai, o que se gera uma expectativa de ver neste filho as qualidades e os atributos deste Pai. Então se nós nos apresentamos como filhos de Deus, essas qualidades, esses atributos têm que estar evidentes como filhos do Senhor. Oh, glória. Mas e quando o filho dá credibilidade ao pai? Porque você pode conhecer o filho, mas não conhecer o pai. Então vamos pegar o mesmo exemplo, que vai ser apresentado o pai para alguém que conhece o filho. Então você chega para esta pessoa, e vamos pegar o exemplo do nosso pastor, e diz: esse é o pastor Antônio Campassi, filho do pastor, pai do pastor Denis. A pessoa conhece o pastor Denis. Então o que acontece com o pai? Esta pessoa chega e fala: parabéns, porque o seu filho é uma bênção. Isso não acontece conosco na escola? Às vezes quando os nossos filhos vão bem, os nossos filhos são educados, as pessoas falam: parabéns pela educação do seu filho, parabéns pelo que seu filho é, mesmo que você não tenha feito nada, mas você vai levar o crédito. Sabe por quê? Porque acredita que o pai foi a referência, o pai foi quem instruiu, o pai foi quem ensinou, o pai é o modelo. Então nós precisamos entender isso. Que da mesma forma como o pai dá credibilidade ao filho, o filho dá credibilidade ao pai. Porque aqueles que conhecem a Deus, quando nós nos apresentamos como filhos de Deus, esperam ver os atributos, a qualidade do pai em nós. Mas aqueles que não conhecem ao Senhor, quando nós nos apresentamos como filhos, então eles precisam ver este amor, esta bondade, esta misericórdia em nós. Sabe por quê? Porque quando a pessoa chegar para você e dizer: nossa, eu vejo tanto amor em você, eu vejo tanta bondade em você, eu vejo tanta misericórdia em você, aí você vai poder dizer: há alguém que tem muito mais amor, tem muito mais misericórdia, tem muito mais perdão, tem muito mais bondade. É o Pai, porque Ele é a minha referência. Foi Ele que me ensinou, foi Ele que me instruiu, Ele é o meu exemplo. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Você vai com o nome te dá a reputação. E deixa eu te dizer uma coisa: a reputação te dá o respaldo, mas só o caráter te aprova como filho legítimo. Não adianta só com o nome, tem que ir com o caráter. Nós queremos a reputação de sermos filhos de Deus, mas não queremos ser reconhecidos como filhos por causa do caráter, a mente de Cristo, o caráter de Cristo. É isso que nos define como filhos legítimos do Senhor. Oh, glória, aleluia. Guarde isso no seu coração. A reputação, ela te dá o respaldo, mas só o caráter é que te aprova. Eu quero ler um texto. 1 Pedro, capítulo 13. Olha o que Pedro diz.
Portanto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da corruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi enviada. Oh glória! Aleluia! Sede santos como filhos, porque o seu Pai, Ele é santo. Aleluia! Nós precisamos entender que o Senhor virá implantar o seu reino, e somos escolhidos para fazer parte dele como filhos. Nós somos escolhidos não por merecimento, mas por pura graça de Deus. Assuma essa escolha, aceita essa escolha, vive essa escolha. Somos escolhidos para sermos participantes desse reino que Jesus virá implantar como filhos do Senhor. Precisamos conquistar esse reino, precisamos garantir o nosso lugar nele. Deixa eu te dizer uma coisa: cumprir o seu dever como filho é a sua garantia que você vai morar no céu, e ninguém pode tirar de você esse direito. É por isso que o Senhor espera que sejamos filhos santos e irrepreensíveis. É por isso que Ele quer trabalhar em nós, colocar a sua santidade, a sua perfeição em nós. Ele quer fazer de nós a sua obra-prima. É por isso que Ele está trabalhando, porque Ele está gerando filhos, não filhos mimados, mas filhos maduros, que reconhecem os seus direitos, mas sabe que há deveres como filhos a serem cumpridos. E às vezes nós não entendemos esse trabalhar de Deus, esse processo de Deus nos limpar, esse processo de Deus nos purificar, para que realmente nos tornemos filhos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Me perdoe se eu for repetitivo, mas há uma ilustração que define muito bem esse trabalhar de Deus. Eu creio que algumas pessoas já ouviram, mas eu quero me valer do direito daqueles que não ouviram, para que você possa entender o processo do ourives trabalhar o ouro. Perguntaram certa vez para o ourives o que ele fazia para purificar o ouro, e ele falou que então ele pegava o ouro, derretia o ouro e aquecia este ouro, porque as impurezas deste ouro fossem subindo, e ele fosse tirando as imperfeições, fosse tirando as impurezas. Então quanto mais ele aquecia o ouro, mais essas impurezas subiam, e mais essas impurezas eram retiradas. Aí perguntaram para ele: mas quando que você sabe que este ouro está puro? Ele diz: quando eu ver a minha face refletida nele.
Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus está nos limpando, Deus está nos purificando, até que Ele possa olhar e ver a face dEle refletida na sua maneira de falar, a face dEle refletida na sua maneira de agir, a face dEle refletida na sua maneira de viver, a face dEle refletida em você. E talvez quando Ele olhar e ver a face dEle refletida, você possa ouvir: este é meu Filho amado. Oh, glória! Quando Ele olhar em nós e ver a face dEle refletida, Ele verá que verdadeiramente somos filhos gerados e legítimos pelas mãos do Senhor. Aleluia. E lembre-se, Deus nos escolheu, nos predestinou e nos marcou com o sinete do seu Santo Espírito. Eu achei maravilhoso essa tradução, que ela fala de sinete. Sinete é uma peça de metal que, colocada no fogo, ela torna-se ferro em brasa e é aplicada no couro do animal para marcar o animal. Sabe para quê? Não é marcar para ferir, mesmo que doa. É marcar para dizer que este animal, ele não está perdido, ele não está andando sem dono. Este animal, ele tem um dono. Nós somos marcados com o sinete do Espírito Santo. Sabe para quê? Para que quando as pessoas olharem para você, elas possam entender que você tem um Pai, que você tem um dono, que você foi comprado a preço de sangue. Nós temos um Pai, nós temos uma herança, temos um lugar garantido no céu. Esta marca, ela está em cada um de nós. Só que esta marca, ela não está escondida. Essa marca, ela está evidente. Não fica escondida esta marca. Os outros precisam olhar e de antemão identificar que há uma marca em você. Você tem um dono, você tem um Pai, você não está sozinho. Nós não podemos nos esquecer disso. Que essa marca tem que estar evidente em cada um de nós. E esta marca, ela não é reconhecida pelos dons. Esta marca é reconhecida pelos frutos, pelo amor, pelo gozo, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fé, pela mansidão, pela temperança. É nos frutos que somos reconhecidos como filhos. Oh, aleluia. Então não apenas fale de amor, ame. Não apenas fale de bondade, seja bom. Não apenas fale de perdão, perdoe. Não apenas fale de humildade, reconheça os seus erros, porque os filhos não serão reconhecidos pelo que falam, os filhos serão reconhecidos pelo que vivem. É no nosso viver que seremos reconhecidos como filhos legítimos do Senhor. Lembre-se disso, somos herdeiros do reino de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos chamados à santidade, porque fomos escolhidos para ser filhos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aqui, agora que nós entendemos, para que fomos chamados, para que Deus nos escolheu, e é por isso que Ele quer, Ele deseja que nós nos santifiquemos todos os dias como filhos do Senhor, porque depois da santificação vem a chamada para a obra. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora, por que a santificação? Ela vem antes do chamado. Porque antes de ministrar os outros, nós devemos nos permitir primeiro ser ministrados pelo Pai. Temos que nos permitir primeiro a ser ministrados como filhos, porque seremos enviados como filhos. Interessante notar que Deus, Ele não dirigiu a chamada a Isaías. Ele não disse: Isaías, eu tenho uma chamada para a sua vida.
O profeta ouviu Deus dizer: quem há de ir por nós? Deus esperava que Isaías atendesse a esse chamado, que Isaías desse uma resposta favorável ao propósito de Deus. Porque Deus não queria apenas enviar um homem, Deus queria enviar um filho, não apenas com direito, mas também com deveres. E Isaías precisava entender a responsabilidade de ser enviado como filho de Deus. A chamada do Senhor, ela é geral, ela é para todos nós. Acontece que só alguns a ouvem. Acontece que só alguns respondem a esta chamada. É que ouvir Deus chamar depende muito do estado em que estão os nossos ouvidos. Se os nossos ouvidos estão entupidos com as chamadas do mundo, ou disponíveis para ouvir Deus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque os escolhidos são os que estão com seus ouvidos disponíveis para ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz de Deus está diretamente ligado a ter um relacionamento com um Pai. Não é apenas um relacionamento que você tem com um amigo, mas um relacionamento de pai e filho, e de filho com o Pai. Estes são os escolhidos, que passaram a ter um relacionamento abençoado com o Senhor. Nós precisamos avançar no nosso relacionamento com Deus, pois o reino de Deus é constituído por princípios que Ele mesmo estabeleceu, e princípios estabelecidos pelo Senhor não podem ser quebrados. Nós não veremos um reino em expansão se o nosso relacionamento com Deus não estiver em expansão. Nós não veremos um reino avançando se o nosso relacionamento com Deus não estiver avançando. Nós não veremos um reino crescendo se o nosso relacionamento com Deus não estiver crescendo. Princípios gerados pelo Senhor não se quebra. Para que haja uma expansão do reino, o meu relacionamento com o Senhor também tem que se expandir. Acontece que, às vezes, nós temos a sensação de ter achado um teto. Às vezes nós temos a sensação que não estamos mais crescendo, que não estamos mais avançando no nosso relacionamento com Deus. Não se busca mais avançar nesse relacionamento, não se busca mais um crescimento, não se busca mais uma mudança, não se busca mais uma transformação, como se já tivesse alcançado um topo, como se não houvesse mais nada a ser avançado, como se você se contentasse no nível em que você está hoje. Então nós paramos, estacionamos no nosso relacionamento com Deus, nós nos damos por satisfeitos e paramos de crescer, de avançar neste relacionamento. Às vezes só dos teus pés terem chegado nas águas, talvez você já se contentou apenas com isso. Talvez o nível que você está hoje, para você está bom. Não, até aqui está bom, mas você apenas entrou com os seus pés nas águas. Avança um pouco mais, caminhe um pouco mais, deixe que as águas cheguem até os joelhos. E quando ela chegar nos joelhos, continua caminhando, continua avançando, até que ela chegue nos lombos. E quando ela chegar nos lombos, continua, avança, prossegue, marche, até que ela chegue na sua cabeça. E quando você estiver assim, andando na ponta dos dedos, se entrega, mergulha no oceano do Espírito. Deus tem grandes coisas a serem reveladas ainda. Esse estágio que nós nos encontramos hoje não é o final. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja satisfeito apenas com o começo, mas a palavra do Senhor, ela nos diz: o final de todas as coisas é melhor do que o começo. Você está contente com o começo, é porque você ainda não viu o fim. Então prossegue, avança, marche. Há muito mais para conhecer de Deus. Aleluia. Nós precisamos crescer
precisamos avançar na nossa experiência com Deus, sabe por quê? Porque na vida espiritual, nós nunca estamos parados. Na vida espiritual, nós nunca estamos crescendo. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos regredindo. Não tem como você dizer que você se estacionou. Deixa eu te dizer uma coisa. Se esse é o seu pensamento, que você só poderia chegar até esse nível, talvez nós já tenhamos começado a caminhar para trás. Porque há muito mais a avançar, há muito mais a conhecer, há muito mais a experimentar. Então vamos sair desse nosso comodismo, porque avançar nos tira da nossa zona de conforto e coloca na zona de confronto, porque a cada avanço há uma mudança que precisa ser gerada, uma transformação que precisa ser gerada, algo precisa acontecer em nós, porque quanto mais conhecemos de Deus, mais reconhecemos que precisa haver uma mudança. Porque quanto mais avançamos num relacionamento com o Senhor, mais vemos a sua glória. E é tão lindo o que o livro traz, que ele diz assim: e quando vemos a sua glória, reconhecemos a nossa indignidade, clamamos por misericórdia e deixamos que Ele nos purifique de todo pecado, regenere os nossos corações, abra os nossos ouvidos para ouvir o apelo do céu e respondamos à chamada do Senhor. Quanto mais eu avanço, mais eu clamo por misericórdia, porque a minha indignidade se torna aparente. Quanto mais eu avanço, mais eu reconheço que preciso me purificar de todo pecado, que o meu coração precisa ser regenerado, que os meus ouvidos precisam ser limpos para que eu possa ouvir a voz do Senhor e atender prontamente o seu chamado. Oh, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender uma coisa, que ter a visão aberta para as coisas espirituais sempre está ligado com o propósito. Quanto mais lhe for revelado, há um propósito de Deus na sua vida. Deus não te chama para te revelar algo para que você fique parado, para que você fique estagnado, para que você não se mova, para que você fique estacionado. Deus te revela porque há um propósito. E o propósito de Deus é que nós avancemos para que sejamos reconhecidos como filhos. Nesse dia, Isaías experimentou mais de Deus. Quando Isaías avançou na sua experiência com Deus, Isaías enxergou o seu pecado. Porque então disse eu, versículo 5: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Quando avançamos no nosso relacionamento com Deus, reconhecemos quem verdadeiramente nós somos. Se nós formos ler o livro de Isaías, até o capítulo 5, Isaías está apontando o pecado do povo. Isaías está condenando o povo, Isaías está chamando o povo para o conserto, mas ele estava se colocando fora. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, Isaías, ele consegue enxergar que ele não era melhor do que ninguém, e sim iguais a todos. Às vezes nós nos achamos tão santos, achamos tão melhor do que os outros, e esquecemos de reconhecer que este irmão que está sentado aí do seu lado, Deus também o escolheu como filho. O mesmo processo que nós estamos passando para nos tornar santos e irrepreensíveis, o irmão do nosso lado também está passando por este processo. Talvez você já tenha avançado um pouco mais, talvez você já tenha caminhado um pouco mais, talvez você já tenha crescido, amadurecido um pouco mais, e seu irmão ainda está buscando esse amadurecimento. Então faz o seguinte: dá um passo para trás e busca o seu irmão para que ele caminhe junto com você. Isaías, ele enxerga o seu pecado. E se ele diz que ele é um homem de lábios impuros, então eu acredito
que lábios impuros são consequência de um coração impuro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós nos chegamos até o Senhor, nós também nos vemos. E é exatamente neste momento que reavaliamos e enxergamos nossa condição natural e contemplamos a maravilhosa graça do Senhor. Porque mesmo diante do seu pecado, mesmo diante da sua imperfeição, mesmo diante da tua fraqueza, Ele não te rejeitou como filho. Ele continua trabalhando na sua vida até que você se torne filho legítimo do Senhor, santo e irrepreensível. Não tem jeito de servir o nosso Deus sem ser santo. Se o Pai é santo, os filhos têm que ser santos. Quando nós enxergamos a Deus, quando nós vemos a Deus, é que nós nos enxergamos. Quando nós nos deparamos com o Senhor, é que nós vemos o nosso verdadeiro eu, nossas reais motivações, o nosso interior, o nosso coração. É diante do Senhor que nós vemos a nossa iniquidade. Porque o mundo ele não nos confronta, mas o que é perfeito confronta o que é imperfeito, até que esta perfeição seja gerada em nós. Só que enquanto os nossos olhos estiverem olhando para os erros dos outros, nós não vamos conseguir reconhecer os nossos erros e não entenderemos o chamado de Deus. A nossa visão, ela precisa ser mudada para a visão de Deus, pois só assim entenderemos o chamado do Senhor. E sabe qual é a visão de Deus? A visão de Deus é que primeiro o reino precisa se manifestar em nós, para que através de nós seja instituído nos outros. Eu não posso expandir aquilo que não está em mim. Se eu estou buscando a expansão do reino, então este reino tem que ser gerado primeiro em mim, para que depois possa ser instituído nos outros. Porque para Deus, eu só posso te levar aonde eu já fui. Eu só posso te levar aonde eu já alcancei. Eu só posso te levar aonde eu já avancei. Nós precisamos entender uma coisa desse nosso relacionamento com Deus. Porque para Deus, não importa aonde você vai chegar, e sim quantos vão chegar com você. Porque se nós chegarmos sozinhos, aonde está a expansão deste reino, o crescimento deste reino, o avanço deste reino, aonde está a nossa visão como filhos? Se nós deixamos os nossos irmãos para trás, como eu posso chegar diante do Pai, se eu deixei que o meu irmão morresse na batalha? Oh Senhor, o mesmo valor que você tem, o seu irmão também tem. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Mesmo que eu precise voltar um pouco, retroceder um pouco, não tem importância. Importante é que todos nós cheguemos juntos às regiões celestiais. Por isso que Isaías tem esta revelação da parte do Senhor: a quem enviarei? Mas enviar para quê? Para que você não chegue sozinho, para que as pessoas possam alcançar os céus junto com você. Porque nas profundezas do coração de Deus, o que mais é importante para Ele é que nós anunciemos as boas novas do Evangelho. Porque o desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos. Este é o clamor de Deus para o mundo. Que a palavra do Senhor produza em nós uma resposta ao convite de nos lançar na visão de Deus para o mundo. Que todos sejam alcançados pela graça do Senhor. E depois de nós termos passado por esse processo, eu quero entrar no último item da lição de hoje. Que depois da santificação, item 3,
vem a disponibilidade e a entrega para o serviço. O princípio da santificação está inserido em todas as chamadas. Primeiro temos o encontro com Deus, depois é que nós somos enviados. Primeiro somos santificados, depois somos enviados. Assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, assim foi com Gideão, assim foi com Samuel, assim foi com Isaías e com tantos outros. Primeiro teve esse encontro com o Senhor para depois ser enviado. Mas eu quero me atentar à experiência do profeta Isaías. Olha que interessante. O anjo vai com uma tenaz e tira do altar uma brasa viva e dá uma sapecada na boca de Isaías. Após Isaías ter reconhecido o seu pecado, e quando o serafim ele vai com a tenaz e tira a brasa viva do altar e toca na boca de Isaías, Isaías ele tem uma experiência de santificação, porque ele sente uma vitória sobre o pecado. Nós precisamos crescer nesse nosso processo de santificação. Há uma frase de John Wesley que ele diz: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois dessa experiência, Isaías ouve a voz de Deus clamando: quem enviarei? A santificação, ela sempre nos habilitará para o trabalho do Senhor, porque ela muda a nossa visão. Porque através da santificação nós somos restaurados e passamos a ter uma nova visão de vida, bem como o discernimento do sentido de nossa existência. Só assim podemos atender o chamado de Deus. Muitos acreditam que foi neste momento que Deus chamou Isaías para o ministério. Mas Isaías já era profeta. Então esse não foi o momento em que Isaías foi chamado para o ministério. Este é o momento em que Isaías tem uma nova percepção, uma nova dimensão do ministério, onde ele sente o chamado de Deus para uma entrega ainda maior, para um lugar ainda mais profundo. Na linguagem do videogame, Isaías ele passa de fase. Ele vai para um novo nível, para um lugar de cura e restauração, onde ele vê os serafins exaltando ao Senhor, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas sim pelo que o Senhor ele é. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estão exaltando a Deus, não por aquilo que ele faz, mas sim por aquilo que ele é. Deus muda a visão de Isaías para algo que realmente é importante para Deus, que o povo busque não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele realmente é. Deus esperava que Isaías respondesse a esse chamado de ser enviado para anunciar ao povo não aquilo que Deus faz, mas sim aquilo que ele é. Porque era isso que estava acontecendo com o povo. O povo quis libertação, clamou ao Senhor, Deus libertou. Teve fome, Deus deu comida. Teve sede, Deus deu água. Se sentiu aprisionado, Deus libertou. E quando eles estavam livres, você falava: pronto, agora me adore por aquilo que eu sou. Então o povo parava e enviava e se desviava, porque só conhecia um Deus que podia fazer algo, mas não conhecia um Deus que era santo, que exigia que um povo fosse santo. Nós somos iguaizinho a este povo, que nós buscamos ao Senhor somente por aquilo que Ele faz, mas não por aquilo que Ele é. É isso que Deus espera de nós, que nós busquemos ao Senhor, não pelo que vamos receber, mas o Senhor espera que o buscamos por aquilo que Ele é, e Ele é Pai.
Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós buscarmos a Deus por aquilo que Ele é, nós vamos experimentar o que Ele faz. Quando os nossos interesses saem de cena, é que realmente nós conseguimos enxergar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando o meu interesse ele sai de cena, é que eu consigo ver o Pai. Eu me lembrei de uma ministração de um pastor, há muito tempo atrás. Ele estava ministrando sobre relacionamento de pais e filhos. E ele traz um relato do que aconteceu com ele. Eu achei aquilo fantástico. Ele está em casa com sua filhinha de 5 anos. Então ele chega e fala: vou até o jornaleiro, eu vou ali comprar um jornal. E a menina de 5 anos, ela diz: pai, eu posso ir com você? E o pai diz: filha, só que nós vamos combinar uma coisa antes. O pai, ele vai apenas no jornaleiro comprar jornal. Não me peça nada, porque eu não vou comprar nada além do jornal. Se você quiser ir comigo, você pode ir, mas não me peça nada, porque eu não vou comprar nada além do jornal. E a filhinha de 5 anos disse: tá bom, meu pai. E assim foi ela, toda feliz e contente, porque estava andando com o pai. Chega ali no jornaleiro, ele compra o jornal, e a menininha olha no canto, e ali tem um álbum cheio de figurinhas coloridas, e o olho dela brilha, e aí ela fala: pai, compra esse álbum para mim, pai, compra figurinha para mim, pai, compra. E o pai diz: filha, eu não vou comprar, porque nós combinamos algo antes de sair de casa, e eu diria que eu não ia comprar nada além do jornal. Então hoje eu não vou comprar este álbum de figurinha e nem essas figurinhas, porque nós combinamos algo. Então a menina olha para aquele pai e diz: nossa, eu pensei que você fosse o melhor pai do mundo. E ele olha para a menina e fala: mesmo você achando que eu não sou o melhor pai do mundo, eu não vou comprar este álbum de figurinha. E os dois voltam para casa calados. Ninguém diz mais uma palavra. Chegam na casa, na sala. O pai senta num sofá e a filha senta num outro sofá distante. Um silêncio. Não se dirige uma palavra. Mas de repente essa menina, ela levanta. Então ela sai do sofá em que ela está e vai até o sofá do pai. E ela sobe naquele sofá. Então ela chega a dar um abraço no pai. Olha bem nos olhos do pai e diz: pai, me perdoa, pai. Porque mesmo você não me dando este álbum de figurinha, mesmo você não tendo comprado as figurinhas, você ainda é o melhor pai do mundo. E ali ela se abraça. E aí vem o mistério de Deus. Porque este homem abraçado ali com aquela menina, ele ouve a voz do Espírito Santo dizer para ele: o pai está esperando este mesmo abraço seu. Este mesmo abraço que quando ele te diz não, você olha e diz: pai, mesmo quando você me diz não, você é o melhor pai do mundo. O Senhor está esperando este abraço seu. Nós estamos olhando para um pai que só tem que nos dar os nossos direitos. Nós olhamos para um pai que nós só temos que receber. Estamos igual essa menininha: me dá. E quando nós não recebemos, julgamos o nosso pai. É tempo de nós corrermos até o Senhor e dar este abraço nele e dizer: pai, se o Senhor curar ou se o Senhor não curar, se o Senhor abrir a porta ou se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor restaurar ou se o Senhor não restaurar, não importa, o Senhor é o melhor pai do mundo.
Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos avançar nesse nosso relacionamento com Deus. Diante do Pai, eu preciso reconhecer toda a minha insignificância, toda a minha iniquidade, todo o meu erro, todo o meu pecado, e olhar para Ele e dizer: o Senhor é o melhor Pai do mundo, porque mesmo assim o Senhor não me rejeitou. Preciso olhar para dentro de mim e dizer: eu posso ser melhor. Acontecem coisas na nossa vida que rapidinho nós vamos dizendo: eu não aceito. Não, Senhor, eu não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. Agora olha para dentro de você. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para a nossa natureza pecaminosa e dizer: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, Senhor. Eu posso ser melhor do que isso, Pai. Eu posso avançar nesse relacionamento. Eu posso crescer nesse relacionamento. Oh, aleluia. Nosso Deus, Ele é tão misericordioso, que às vezes Deus usa os nossos filhos para ministrar algo dos nossos corações de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo profunda. Porque quando as minhas filhas, elas chegam em casa com as notas que estão ali beirando a média, e elas dizem: e aí, pai? E eu digo: não está bom, minha filha. Não está bom. Às vezes é duro ouvir isso. Não está bom. Você pode fazer melhor. Eu sei que você consegue fazer melhor. E elas se entristecem, porque elas querem agradar. Mas quando elas chegam em casa e dizem: pai, eu tirei a nota máxima na prova. Pai, eu tirei a nota máxima no trabalho. Você acha que eu vou dizer o que para as minhas filhas? Eu vou olhar para elas e dizer: vocês não fizeram mais do que a sua obrigação? Não. Eu digo: parabéns, minha filha, é disso que eu estou falando. Você é capaz, você consegue. É justamente isso que Deus está falando para nós. Filho, você é capaz, você consegue. Abandona esse pecado, avança um pouco mais, busca um pouco mais, cresce um pouco mais. Troca este eu não consigo pelo é possível de Deus. Oh, aleluia. Deus está nos preparando para aquilo que nós vamos fazer para Ele. Podemos nos colocar de pé, meu pastor? Se coloque de pé. Só para nós dar a sensação que está acabando, de que está encerrando. Mas que isto fique gravado no seu coração. Que nós venhamos entender e venhamos assumir a responsabilidade de termos sido escolhidos como filhos de Deus. E venhamos desarmar o nosso espírito, tirar de nós toda essa resistência de não querer mudar, de não querer ter uma transformação, de não querer viver uma mudança. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus falou para mim, e talvez isso sirva de exemplo para você. Deus, na minha intimidade com Ele, nas minhas resistências, o Senhor me disse: filho, baixa a tua guarda, filho. Baixa a tua guarda.
e deixa eu trabalhar. Quando eu comecei a buscar ao Senhor, nas minhas idas ao monte sozinho, Deus falou algo no meu coração. E a primeira coisa que o Senhor disse foi: filho, você era um vaso formado pelas mãos dos homens, agora você será um vaso formado pelas minhas mãos. E eu falei: aleluia. Ele falou: pois bem, então desarma a sua guarda, tira essa resistência, porque eu primeiro preciso desfazer aquilo que o homem fez, para que depois eu possa começar aquilo que eu quero fazer. Porque às vezes nós estamos um vaso quebrado, e não adianta apenas o Senhor criar uma casca por fora resistente, porque nós vamos estar resistentes por fora, mas por dentro nós vamos estar quebrados. E o Senhor não trabalha apenas no nosso exterior, mas Ele trabalha também no nosso interior, para que quando nós passarmos por esse processo de santificação, nós possamos entender o que realmente diz o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque eu aceito este processo, eu reconheço as minhas iniquidades e que preciso passar por essa transformação até que me torne um filho legítimo, santo, irrepreensível, para que seja enviado e as pessoas vejam o Pai em mim. Aleluia. Que nós venhamos entender tudo isso que o Senhor está tratando conosco nesses dias, porque eu creio que até sábado o Senhor Ele vai nos moer, o Senhor Ele vai nos tratar, o Senhor Ele vai nos lapidar, mas depois que você passou por esse processo de santificação, o Senhor verá que verdadeiramente no AD Vila Alzira há filhos legítimos do Senhor, transformados, restaurados para a glória de Deus. Aleluia! E aquela verdade nunca saia de nós, que juntos somos fortes, unidos e imbatíveis em Cristo, mais do que vencedores. Hoje está sendo gerado filhos do Senhor, filhos legítimos, que precisamos nos purificar todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer ocupar este lugar aí. Deus quer ocupar o lugar de pai na sua vida. Ele nos perguntou: você aceita ser meu filho? E nós dizemos: lógico, Senhor. Então aceita que eu também seja o pai, porque o Pai educa, o Pai disciplina, o Pai transforma, porque lá na frente você vai entender tudo o que foi trabalhado na sua vida. Que essa seja a nossa oração, e eu quero orar junto com você, para que nós possamos encerrar. Feche os seus olhos. Não incline apenas a sua cabeça, mas incline o seu coração ao Senhor. Ele nos revela a nossa iniquidade, Ele revela os nossos erros, Ele revela as nossas imperfeições, mas não para nos julgar, mas para que possamos saber que o Senhor está nos tratando, que o Senhor está nos transformando, que o Senhor está nos lapidando, que o Senhor está tirando tudo aquilo que não condiz como filhos de Deus. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai,
Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Senhor, que verdadeiramente nós possamos reconhecer, ó Deus, a necessidade, ó Pai, de entendermos e de assumirmos este compromisso, esta responsabilidade de sermos vistos como filhos do Senhor. Que as pessoas que estão lá fora, que precisam de Ti, possam enxergar o Senhor em cada um de nós. Que nós assumamos esta responsabilidade de sermos enviados como filhos de Deus. E que nós venhamos aceitar, Senhor, desarmar o nosso espírito. Que nós venhamos abaixar a nossa guarda, Senhor, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor tire todas as imperfeições, até que a face do Senhor esteja refletida em nós. Oh Senhor, oh meu Pai, e que nós passemos, ó Senhor, a buscar a Ti todos os dias, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor já fez, nos aceitando como filhos e tornando-se Pai. Senhor, como aquela menina, Senhor, nós possamos abraçar a Ti todos os dias e dizer ao Senhor: verdadeiramente és Tu o melhor Pai do mundo. Que nós saiamos daqui, Senhor, completamente diferente da maneira como nós entramos, mas que nós saiamos daqui com esta certeza de que fomos escolhidos como filhos legítimos do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Senhor, abra, Senhor, os nossos olhos, ó Pai. Abra, Senhor, a nossa mente, ó Deus. Nos leva a esse entendimento, ó Pai. Que nós possamos ver esses filhos legítimos, não apenas dos outros, mas quando eu olhar a minha face no espelho, possa ver um filho legítimo do Senhor. Oh, aleluia.
sua palavra, que é como um martelo que esmiuça a pedra e como fogo que queima as impurezas, nós estamos saindo daqui melhores, amém? Oh, aleluia, que setor de melhoramento que é a casa de Deus e a sua palavra, glória a Deus. Pega a sua mão se você está grato ao Senhor por fazer parte disso, por estar aqui, por ter a oportunidade, a disponibilidade, a disposição. Aleluia, nós estamos melhorando. Olha para alguém e diga: nós estamos melhorando, pastor Mozaniel. Nós estamos melhorando, Davi. O melhor de Deus para a Vila Osíris está vindo, porque eu estou melhorando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos melhorando, nós estamos crescendo e estamos cumprindo os nossos deveres. Mais do que nunca agora, mais do que nunca agora, nós vamos cumprir os nossos deveres e desfrutaremos dos nossos direitos, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse casal especial estará aqui para receber você e tirar suas dúvidas quanto ao curso de finanças. A cantina está lá toda preparada, o seu filho está te aguardando, o bazar está lá todo vapor e a comunhão continua, amém? Glória a Deus. Amanhã tem mais. Pastor Washington, por gentileza, nosso grito de guerra, ou melhor, a bênção apostólica. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós hoje para sempre, quando diga